Hoje o estágio é algo mais regulamentado. Na minha época não era. Você beirava ali, chegava, ô, posso fazer um estágio? Fazia. Não Sim. remunerado, né? Mas você conseguia entrar. Hoje, até um estágio não remunerado, você tem que passar por uma prova, tal. É um negócio um pouco mais burocrático. De modo que eu fiz todos os estágios possíveis dentro da justiça. Bom demais, né? Porque Bom aprendeu demais. tudo ali, né? Vê Ou tudo. tudo não, né? Muita coisa. Você não aprende tudo, mas você vê tudo, né? Eu passei por todos os departamentos, então ter uma noção de como funciona todas as áreas, desde uma promotoria criminal, uma promotoria de família, né? Um gabinete de juiz civil, empresarial, enfim, tudo. Eu vi tudo ali. E eu fui através desses estágios, né? Que eu fiz não remunerados, inclusive, né? Porque eu queria aprender. A gente vê hoje em dia essa geração atual não tem tanto essa pegada, né? É uma coisa mais imediatista, né? O que que eu vou ganhar? Como é que vai ser? Na minha época, eu só queria serviço para aprender, eu queria entender Uhum. onde que eu ia me encaixar. E aí, rapaz, eu fui passando e fiquei muito encantado com o Ministério Público, né? Falei, nossa, que bacana, Ministério Público e tal. Ele Para questiona ser tudo, promotor, esse tipo de coisa? para ser promotor, porque o promotor, ele é o defensor da sociedade, Uhum. né? Ele tem ali sobre a responsabilidade dele todos os interesses sociais Vou fazer possíveis. uma aula aqui. Tem o juiz, tem o É, promotor. O que, que mais que tem? só Conta pra gente. Dá uma. o advogado O e advogado. os auxiliares da justiça, que fazem operar tudo, tudo acontecer, né? A operacionalização, é o administrativo da justiça, né? Então, peraí. O juiz está lá julgando os casos. O promotor, qual que é o papel dele ali na. Ele defende sociedade. Então, por exemplo, aconteceu um crime. Independentemente do prejudicado correr atrás dos interesses dele, que pode inclusive estar morto, né? O responsável já é o promotor de justiça. Então ele já tem o interesse pela sociedade. Questões, por exemplo, de consumo, uma empresa que está abusando de direitos do consumidor. Enfim, as incumbências do Ministério Público são muito grandes, todas elas voltadas para a defesa do interesse da sociedade. Uhum. Então ele é como se fosse um advogado da sociedade, né? Ele não defende o interesse de um só, né? Mas o interesse de todos eles. E a carreira dele é muito boa. É assim como a carreira do juiz, ele é Sim. muito parecida. Ele tem até menos responsabilidade, tem menos peso sobre as costas dele do que um juiz que toma decisão e no final das contas tem que Todo bater o dia, né, martelo, né? cara? Todo dia. O juiz tá ali com o martelinho só pá, pá, pá. Chegou o fim do dia, ele condenou várias pessoas, né? E ele tem Ou o, descondenou. ele tem o peso da decisão, né? O juiz é terrível, cara. A função dele, ele tem o Olha, vai peso da queimar a língua decisão. aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar no gabinete, então você olhava o caso, ele se investigava o caso, é até como se fosse um filme policial, né, uma história de ficção, você fica tentando entender qual que é a versão correta, né, ou o Uhum, mix das versões, qual que é a realidade, para tentar trazer ali, segundo o que a lei diz, né, o que, que é o certo para aquele caso, é uma uhum. mediação de interesses, né, e, rapaz, é difícil, viu? É difícil. Trabalhei com a juíza lá durante 2 anos e você achar o caminho correto e aplicar a lei, né? Não só pela sua consciência, mas verificando o que que a lei está falando, né? Não pode ser da sua cabeça, tem que ser o que a lei fala, né? É assim que tem que ser. Então a responsabilidade é grande. E eu tive a experiência, eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério Público em várias áreas. Gostei muito da carreira, né? Uma remuneração muito bacana para um serviço público. O tempo de trabalho lá em Minas até era muito melhor do que aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo trabalha-se mais tempo do que em Minas. A carga horária lá é menor. E é uma carreira interessante, me interessei. Mas eu falei, eu vou fazer um teste, vou estagiar com o juiz. Aí eu fui estagiar com o juiz, rapaz, não desejo isso para ninguém. Cara, além do peso da decisão, é Uhum. como se fosse enxugar gelo. É uma demanda infinita de trabalho, entendeu? E você não tem horas suficiente para aquele tanto de trabalho. Eu fico assim, Entendi. eu sou muito Que é compreensivo com isso. que nem o filme, né? Vai acumulando aquela pilha de papel. Graças a Deus hoje é Cara, e os digital, né? processos, puta merda, velho. Graças a Deus Nossa hoje é senhora. digital, cara, mas assim, na época era de papel quando eu tava lá. Era aquela pilharada de papel, aquele rolo danado. Às vezes a minha mãe ia trabalhar no Ele sábado. tem uns assessores, né? Tem, Cara, porque é tem que impossível o ter. cara pegar um processo com 5.000 páginas lá, como é que faz? Tem que ter o assessor para dar uma relatada, né? Então, o cara Jantar. chega lá, já dá uma coisinha mastigada pra ele e tomar a decisão, né? Que Sim. senão, Mas aí todo mundo tem um processinho ou sim. outro e sabe que o negócio demora.
né? Então, agora você tá entendendo por quê. Você que tá assistindo, meu amigo, agora você tá entendendo por que o seu processo tá demorando. Porque a mecânica lá não tem uma estrutura, né, coerente para a velocidade da dor de quem tá do lado de fora precisando da justiça, né? Entendi. Não tem. Por isso Então, que demora assim, muito, né? é frustrante, né? É Frustrante. uma Para mim foi fila, então. frustrante. É uma fila enorme, muita coisa, tudo urgente, é danado, é terrível. Então eu tenho uma certa compreensão, Uhum. né, com esses profissionais, mas eu me senti um pouco frustrado ali naquela carreira. Era bacana a responsabilidade ali, é óbvio que não era minha, mas eu sentia aquilo no gabinete, não, aquele Você era um clima. assessor ali do Era o juiz, então. estagiário. Ah, Ele tinha o entendi. assessor e eu era o estagiário. E aí, mas eu me incluía, né, cara? Eu sempre vestia camisa em todo lugar que eu tive, eu vestia camisa Uhum. 100%, né? Então, eu me sentia naquela responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu não sentia a realização, porque às vezes você chegava na sexta-feira e ia encerrar o expediente e você via que tinha uma fila enorme de pessoas ali esperando alguma coisa, uma resposta, uma decisão liminar, algo urgente, e que não tinha condição. Aquilo ali era sem fim, né? E você via que muitas das vezes o tempo passava e não tinha mais utilidade, né? Gente morria no meio do caso, e, enfim, o que estava se discutindo ali se perdia muitas das vezes, né? E aquilo foi me Sim. frustrando.